Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Assim está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é o texto que vamos meditar e vamos falar sobre a fé que vence o mundo. O texto que li, o apóstolo começa dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Nós já vimos em dias anteriores, para nascer de Deus, tornar-se filho de Deus, família de Deus, é preciso crer no Senhor Jesus Cristo, porque ele foi enviado com esta finalidade de salvar-nos, de libertar-nos e de operar a transformação na nossa vida. Então, o apóstolo João, escrevendo no Evangelho, ele disse: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Ou seja, nascidos de Deus, nascidos de novo, nascidos pela palavra, nascidos pelo poder de Deus. E aqui está escrito que aquele que crê que Jesus é o Cristo está dando uma prova incontestável de que realmente é nascido de Deus. Pois se não for nascido de Deus, não vai dar este testemunho de que Jesus é o Cristo. Isto só é possível a quem é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, todo aquele que ama a Deus, ama também o que dele é gerado. No caso aqui, Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria. Então, amamos a Deus e amamos a Jesus. E no versículo 2 ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, nós amamos a Deus, amamos a Cristo, professamos que Jesus é o Cristo e, por consequência disso, da operação que ele realiza na nossa vida, nós amamos também os nossos irmãos, que igualmente a nós foram atraídos por Jesus, foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo, se voltaram para Deus, arrependeram-se dos seus pecados, foram perdoados, transformados, libertos e agora fazem parte da família de Deus. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, quando nós devotamos o nosso amor a Deus e a sua palavra, as suas orientações para a nossa vida, isso também vai refletir no nosso amor para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. Porque esta, versículo 3, é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E aí vem então o versículo 4, que é onde está focalizado o nosso tema. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então esta é uma afirmação. O que é nascido de Deus,
ele tem condições de vencer o mundo. Vencer o mundo com as suas práticas, vencer o mundo com as suas iniquidades, com os seus pecados, enfim, com todo aquele tipo de situação que é própria de um mundo que jaz no maligno, é dominado pelo maligno. Mas neste mundo, vivendo aqueles que, alcançados por Jesus, libertos por ele, transformados por ele, agora eles têm condição de vencer o mundo. Então diz, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é através da fé que nós conseguimos vencer o mundo. Já falamos anteriormente sobre fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, uma definição simples de fé, biblicamente, é isto. Numa linguagem popular, fé é acreditar, fé é confiar. Então, são as maneiras como nós podemos entender as demonstrações da fé, que depois nós vamos observar no decorrer desta ministração. Para início, nós precisamos observar que alguém teve o cuidado de contar, e a palavra registra 248 vezes a palavra fé. A Bíblia registra a palavra fé 248 vezes. E há 3 tipos de fé distintos. Existe a fé natural. Essa fé natural é a fé no pai, na mãe, nos irmãos, nas coisas naturais. É a fé natural, normal, como deve sempre ser. Crer, acreditar no pai, acreditar na mãe, nas coisas naturais. E existe a fé humana. A fé humana é a fé sem ação. É quando a pessoa tem fé em si mesmo, tem fé no dinheiro, tem fé no que possui, na propriedade, nos bens, nas coisas abstratas. Colocar a fé nestas coisas significa que aquela fé ela é inútil, porque ela não tem a ação, não traz o resultado. E em terceiro lugar, existe a fé espiritual. É aquela fé que traz o conhecimento de Deus para a nossa vida. O próprio escritor aos Hebreus, ele escreveu dizendo, mesmo ali depois da definição da fé, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, isso como é que nós aprendemos? Pela fé. Nós não estávamos lá para ver quando foram criados. Mas Deus o criou pelo soar da sua palavra e deixou escrito como foi criado. Então, nós ao lermos esta palavra, o espírito da fé atua na nossa vida e nós acreditamos no que está escrito, porque é palavra de Deus. E palavra de Deus é fiel e é verdadeira, não é duvidosa. A fé espiritual é uma fé viva, é uma fé que se movimenta, é uma fé pura, não tem mistura, não tem impureza, não tem contaminação. É uma fé santa, porque ela está ligada a Deus, a fé em Deus. Várias vezes, o Senhor Jesus, quando transmitia o seu ensino, ele dizia aos seus discípulos, tende fé em Deus. Não é fé no homem, não é fé nas coisas e não é fé na fé, mas é fé em Deus. Quando a fé está depositada em Deus, que é a fonte principal da nossa fé, então ela tem utilidade, ela tem valor. E esta fé espiritual, ela é firme, ela é profunda e ela é produtiva. Ela vai trazer resultados para a nossa vida. Existem outros pontos sobre fé. A Bíblia fala sobre a fé para a salvação, fala sobre a fé comum,
fala sobre a fé para milagres, depois vamos observar, e designa a fé como dom espiritual e designa a fé também como fruto do Espírito. Então são as designações onde a palavra fé está inserida. De acordo com o contexto onde ela está, ali ela tem a sua função, a sua finalidade de mover-se e agir. Então, como eu disse, existem 3 principais significados da fé. Primeiro, a fé é a certeza. Já citei aqui nesta oportunidade. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É um fundamento, é uma certeza, é uma firmeza. Firme fundamento. A fé também significa confiança. Quem confia, acredita. Quem acredita, descansa. Está em segurança. Está em proteção. E ela significa também o recebimento. Por quê? Está escrito que se nós temos a confiança em Deus, que nós, se pedirmos a Ele alguma coisa segundo a vontade, sua vontade, Ele nos ouve, então nós sabemos que nos ouve e que haveremos de receber aquilo que lhe temos pedido. Então é confiança, recebimento, certeza, garantia. Isso são os significados da fé. E a fé na vida do cristão, ela é indispensável. Não pode existir um cristão que não exerça fé. Porque ele veio a Cristo através da fé. Ele se mantém em pé pela fé. Então, a fé, ela é indispensável. Porque o próprio escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 11, versículo 6, ele diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se o nosso relacionamento é com Deus, na atitude de que o que fizermos, o fazemos para agradar a Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para manifestar as suas obras, é preciso que haja fé. Porque se não houver fé, nenhuma dessas ações serão levadas a efeito. Elas não terão a sua função. Porque elas dependem da fé. A fé viva, a fé atuante, a fé operosa. E a própria Escritura, o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Então, se não exercemos fé, estamos omitindo. E por omitirmos, nós estamos praticando o pecado. O que não é de fé é pecado. O apóstolo Tiago disse o seguinte, que a fé, ela tem que ser viva. Ela tem que ser uma fé ativa, que se movimenta. Porque se for uma fé morta, ela não tem função. Ela não está significando nada. Então, a fé, ela é indispensável na nossa vida, como servimos a Deus. A fé é este meio que nos liga a Deus. Então, quando cremos nele, quando confiamos nele, quando acreditamos nele e exercemos o nosso trabalho fazendo como que para Deus, ele recebe. Mas é preciso que se tenha fé. Agora, se não houver a fé, ou seja, bens que recebemos em função da fé. Se não houver fé, nós ficamos impedidos de recebê-los. Por exemplo, nós temos aqui pelo menos 7 situações em que é impossível usufruirmos deles, tomarmos parte ou recebermos, se não exercermos fé. Primeiro deles é curado. Ninguém pode ser curado se não exercer fé. A cura vem através da fé
em Deus que tem o poder para curar. Mas eu preciso ter fé, eu preciso crer, eu preciso acreditar que em Deus está o poder para curar. Em várias ocasiões, quando Jesus foi operar cura, ele perguntava aos necessitados: credes vós que eu possa fazer isso? Dizia: cremos. Então seja feito conforme a vossa fé. Então era preciso exercitar fé para que o milagre se realizasse na vida deles. Então, esse primeiro ponto, ser curado pela fé. A cura se recebe pela fé. Segundo, o batismo no Espírito Santo. Ele é recebido também pela fé. Porque se não crer no batismo, no Espírito Santo, como é que vai receber se não crer? Como é que alguém pode receber alguma coisa em que não acredita? Não existe. É uma coisa fora do comum. Então, é preciso que exerça fé. Então, não pode ser batizado se não exercer fé. Outra situação. Contribuir, colaborar, ajudar, seja de que natureza for, na obra de Deus. Tudo deve ser evidenciado, fundamentado na fé em Deus. Porque o que não é feito por fé é pecado, é transgressão, é desobediência. Porque em tudo que fizermos, nós temos que estar demonstrando ali a fé que temos em Deus, que cremos nele, que acreditamos nele, que estamos seguros de que ele é quem diz ser na sua palavra. Então, ao crer em Deus, nós estendemos a mão para contribuir, para ajudar também na sua obra. Louvar ao Senhor. Como é que se louva a Deus? Louvar a Deus não é simplesmente abrir a boca e cantar uma melodia, mas é preciso fazê-lo com fé. A quem nós estamos louvando? Qual o intuito daquele louvor? As palavras que nós estamos transmitindo naquele louvor, o que elas significam para nós? O que elas significam para Deus? E o meio de tornar aquele louvor vivo, impactante e produtivo na nossa vida é quando ele é misturado com a fé. Quando nós exercemos a fé em Deus. O outro ponto é: ninguém pode ser salvo a não ser pela fé. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta fé e essa salvação, que é um dom de Deus, nós a recebemos pela graça, mas o meio de tomarmos posse dela é pela fé. Então, através da fé. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Jesus, ele é o autor e é o consumador da fé. Então, a fé é gerada através de Jesus. Quando nós lemos a sua palavra e damos atenção ao que ela diz, e a obra feita por Jesus, isto vai gerar fé no nosso coração. E esta fé vai se estabelecer no nosso interior. E é com ela que nós vamos ter condição de nos aproximar de Deus, crer na sua existência e saber que ele é aquele que recompensa os que servem a ele com fé, com fidelidade, com obediência. Então, a salvação só se recebe mediante a fé. A fé em Jesus. O Senhor Jesus disse, e os apóstolos escreveram nas suas epístolas, que uma vez que fomos alcançados pela graça, por meio da fé, para a salvação, Deus preparou obras para que andássemos nela. Ou seja,
Deus deu a cada um de nós uma designação no seu reino, no seu trabalho, na sua obra, para que cada um de nós fizéssemos a nossa parte. Aquilo que podemos oferecer para Deus, daquilo que Ele nos dá, nós então, dos talentos, dos dons, das habilidades, da capacitação, da sabedoria, do entendimento, da revelação que Deus nos dá, do discernimento, da inspiração espiritual, nós podemos usar isto então para retribuir a Deus em honra, glória e louvor. E tudo o que nós fizemos em fé para Deus, a Escritura nos afirma que vai haver uma recompensa, vai haver uma entrega de galardões àqueles que se mantiverem firmes e fiéis. Recompensas essas que estão listadas na palavra de Deus. Então, o que fizermos vai ser avaliado pelo Senhor e vai ser avaliado também a fé com a qual fizemos aquele trabalho para Deus. E então, Ele vai distribuir recompensas, galardão àqueles que se mantiverem fiéis. Coroa. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É manter a fé firme. O apóstolo São Paulo, que trabalhou, esforçou-se na obra de Deus, ao chegar o término da sua vida física, ele entendeu que estava terminando seus dias, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé não pode ser descartada. Ele guardou a fé. E desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o justo juiz dará não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então ele guardou o quê? A fé. Então não se pode descuidar da fé. E nós lemos aqui nesta oportunidade: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé em Deus. Então, para receber a recompensa, para receber o galardão, é preciso exercitar fé. É impossível ser galardoado sem que haja fé. E, sétimo, estar firmes na fé. Ter o devido cuidado para não descair da fé, não escorregar, não esfriar, não voltar atrás, mas permanecer firme na fé. Estai, pois, firmes na fé. É o que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 13, nos motivando, nos incentivando a termos a manutenção da fé, a firmeza de fé, a profundidade da fé e estarmos em pé diante da presença do Senhor mediante esta fé. Porque faltando a fé, ninguém fica em pé. Então, estai firmes na fé. Então, são as coisas que sem fé é impossível. Quem pode permanecer de pé se não tiver a fé em Deus? Como a pessoa pode fisicamente permanecer de pé se a coluna, os ossos estão fragilizados? Não tem como. Então a fé é que dá sustentáculo à nossa vida de comunhão com Deus, nossa vida no sentido espiritual com Deus. Então nós dependemos 100% de vivermos em fé. E a palavra de Deus, ela traz para nós algumas exortações, conselhos, correções, advertências a respeito da fé, que nós precisamos estar atento e não descuidar. Porque muitas das vezes podemos deixar de alcançar alguma determinada bênção ou resposta de Deus para a nossa vida por falta de fé. E é inadmissível um cristão
que professa o nome de Jesus dizer que está sem fé, está fraco na fé, está desanimado da fé. Não. Porque esta fé, ela é viva. E se ela é alimentada com a palavra da fé, que é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: a palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a fé precisa ser alimentada com a palavra da fé. Lembra de Abraão? Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ao glorificar a Deus, a fé de Abraão foi fortificada. E ele não duvidou em momento algum. Pois bem, então, exortações bíblicas a respeito da fé. Em primeiro lugar, Deus diz para nós sermos obedientes na fé, para a obediência na fé. Isto foi que Paulo escreveu lá na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 5. Ele escreveu assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, somos exortados e aconselhados a sermos obedientes na fé. Segundo, a sermos vigilantes na fé. Estarmos sempre cuidadosos com relação à fé. Permanecer firme na fé. Resistir, não deixar que algum embaraço, alguma situação venha atingir diretamente a fé que há em nós para com Deus. Então, sermos vigilantes na fé. Vigilantes é alguém que está sempre atento, não descuida, está sempre observando o que pode trazer dificuldade. Ser vigilantes na fé. Em terceiro lugar, a palavra de Deus ensina a examinarmos a nossa fé. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Se não é que já estáis reprovados. Aí é outra coisa. Então, permanecer, nós temos que fazer sempre o exame da nossa fé para com Deus. Continuamos crendo, continuamos confiando, a fé continua atuante e viva no nosso coração? Sim, graças a Deus por isso. Está tendo alguma dificuldade, alguma diferença? Vamos à palavra de Deus e alimentemos a nossa fé com a palavra de Deus para que ela se recomponha diante da presença do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Éfeso, entre as armaduras do cristão, lá quase para o finalzinho, ele falou: tomai sobretudo o escudo da fé. Então a fé, ela vem para nós como escudo. Para que serve o escudo? O escudo é quando lançar algum dardo, alguma lança, qualquer coisa contra nós, nós levantamos aquele dardo e aquela seta, aquele mal lançado contra a nossa vida, ele vai bater naquele dardo e ele vai cair. Vai bater naquele escudo da fé e vai cair. Não vai nos atingir. É a nossa defesa. Então, a fé, ela vai agir em nossa vida como um escudo, uma proteção, uma defesa para a nossa vida. Então, por isso que nós não podemos descuidar em momento nenhum com relação a esta fé. E não podemos também fazer naufrágio na fé. É quando o navio está no mar e de repente há uma pequena ruptura e começa a entrar um pouco de água por ali e ninguém se dá por avisado
e quando pensa que não, vai entrando água, vai entrando em volume suficiente, determinado tempo aquilo pesa e o navio então vai ao naufrágio. Ele afunda nas águas. Não foi fabricado para afundar, foi fabricado para flutuar. Mas porque houve brechas e não tiveram o devido cuidado de repará-las a tempo, ele foi levado ao naufrágio. Nós não podemos fazer naufrágio na fé. Não pode haver na nossa fé nenhuma ruptura para que entre dúvidas e isso possa contaminar a nossa fé e com isso possamos ser levados pelas ondas que se levantam e isso vai nos levar a um naufrágio. Não, a não naufragarmos na fé. Muitos fizeram naufrágio na fé e pereceram, porque após o naufrágio, dificilmente se resiste com vida. Se faltar a fé na vida do cristão, a vida dele com Deus está falida. Então precisa ter muito cuidado neste aspecto para que a sua fé não tenha nenhuma abertura ali por onde possa entrar aquelas cunhas do adversário contrárias à vontade de Deus e que vai trazer dificuldades à nossa vida de fé em Deus. Mas a palavra de Deus também afirma para nós sermos sãos na fé. Ou seja, pessoas que têm uma fé sadia, uma fé pura, não é uma fé doente. Pessoa doente é a pessoa que não tem saúde. Sempre ele está se decaindo por uma situação ou por outra, por causa da enfermidade. Quando dá as crises da enfermidade, a pessoa fica entregue, perde a força, perde o ânimo, perde a alegria, perde a vontade de comer, perde tudo. E uma fé, se ela não for saudável na presença de Deus, for uma fé sadia, ela pode entrar por esses altos e baixos. Uma fé doentia, que funciona de acordo com o ambiente. E quem exerce fé em Deus, a fé, ela funciona independente das circunstâncias, do ambiente e dos ventos fortes que sopram. Fé é fé, ela continuará sendo fé. Então nós não podemos deixar nos levar por qualquer tipo de embaraços ou dificuldade, porque isso pode trazer moléstias à nossa vida de fé e nós ficaremos então adoentados na fé, e um doente na fé não se alimenta, não caminha, não levanta-se, não se alegra na presença do Senhor. E há muitas pessoas, infelizmente, estão doentes na fé, precisam ser curados. E qual é o remédio para curar uma fé doente? É a palavra de Deus. A partir do momento em que alimentar-se com a palavra de Deus, pela leitura, meditação, estudo e aplicação na vida, aquela fé vai se fortalecer, vai se reanimar, e aquilo que poderia fazer uma fé doente, vai embora. E a fé torna-se saudável. Uma fé atuante. E outro ponto é descair da fé. A pessoa está caminhando na fé e de repente descuida-se, pode cair. Um exemplo disso foi quando Jesus estava caminhando pelo mar e Pedro e os demais apóstolos estavam no barco e eles ficaram assustados. Jesus disse: "Não temais, sou eu." E Pedro então disse: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas." Jesus disse: "Vem." E Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro acreditou, Pedro exerceu fé. Como é que um homem pode caminhar por cima de águas? Mas ele começou a andar porque ele creu, ele exerceu fé em Jesus. Só que ele começou a caminhar olhando para Jesus. E de repente ele foi olhar para as ondas do mar. E ele então duvidou. E ao duvidar por aquelas ondas,
Quando a fé pode estar lá em cima. Houve qualquer lampejo de dúvida, a fé é como o termômetro, ele desce rapidamente. É como pessoas, tem pessoa que tem uma pressão lá em cima, de repente a pressão vai lá embaixo e a pessoa desmaia. Por quê? Porque houve um descair. Pedro olhou para a situação, olhou para o vento, olhou para as ondas, e aquilo sufocou a fé, e ele caiu. Se Jesus não tivesse próximo, ele teria morrido naquele mar. Mas veja, quando se descuida, pode cair da fé. E há muita gente que já serviram a Deus, já demonstraram este amor e misericórdia de Deus na sua vida, já tomaram posse de bênçãos grandiosas da parte de Deus e hoje estão caídos na fé. Não se cuidaram, deixaram-se levar por circunstâncias, tiraram os olhares de Jesus e da sua palavra e colocaram nas pessoas, nas circunstâncias, nos problemas e com isto decaíram da fé. Estão agora precisando serem reanimados na fé para que voltem a levantarem-se na presença do Senhor. Mas a palavra de Deus nos exorta a permanecermos na fé. Permanecer na fé. Os apóstolos, quando visitavam aqueles novos crentes nas cidades por onde eles tinham passado, eles os exortavam a permanecerem na fé, continuar crendo, continuar acreditando, continuar confiando, não se descuidar em momento nenhum, mas que permanecessem na fé. E o apóstolo São Judas, escrevendo no seu livro, ele disse que nós fomos orientados a batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé, lutar pela fé, para que não nos falte a fé, para que a fé não seja confundida com outra qualquer coisa e com isto venha nos tirar do padrão de Deus para a nossa vida. Mas somos exortados a batalharmos pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quais são os efeitos da fé na nossa vida? Bem, a fé nos torna agradáveis a Deus. Sem fé, nós não somos agradáveis a Deus. Mas em fé, a fé nos torna agradáveis a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, quando exercemos fé, isso torna-nos agradáveis diante de Deus, que age em função da fé que depositamos nele. Segundo, a fé nos torna acessíveis a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz, versículo 1, diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual temos entrada a esta graça pela fé. Então, a fé, ela abre um caminho, ela nos torna acessível à presença de Deus. Então, fé é importante. A fé que vence o mundo. É a nossa vitória, é a fé. Então, a fé que vence o mundo. E pela fé, nós nos tornamos, então, puros. E a palavra de Deus diz que somos purificados pela fé. A fé exerce o trabalho de purificar a nossa vida. Então, como é importante mantermos a fé viva. Mantermos a fé no ponto certo que é na pessoa de Jesus Cristo e alimentarmos-nos com as palavras da fé que aqui deixaram escritas para o nosso ensino, consolação e capacitação
da nossa vida para com Deus. Mas a fé também nos torna fortes. Se descair da fé se torna fraco, manter a fé vai se tornar fortes. Fortes na fé. Fortalecidos na fé. E somos justificados pela fé, como eu acabei de citar. Justificados pela fé. São os efeitos da fé. Então, em linhas gerais, nós observamos a fé que vence o mundo. Os 3 tipos de fé. A fé natural, a fé humana e a fé espiritual. Observamos os 3 significados da fé. Fé como certeza, fé como recebimento e fé como confiança. Falamos também que a fé é indispensável. Sem fé, nós não podemos nos movimentar diante de Deus. E os bens que só se adquirem pela fé, como sendo a cura, o batismo no Espírito Santo, contribuir para a obra de Deus, louvar ao Senhor, receber a salvação, receber o galardão e permanecer firme. Isso só é possível enquanto mantivermos a fé em Deus. E as exortações que nos são feitas a sermos obedientes em fé, vigilantes na fé, examinar a nossa fé, utilizarmos o escudo da fé, não naufragarmos, não sermos doentes na fé, não cairmos na fé, mas permanecermos em fé e batalharmos pela fé. E por último, os efeitos da fé. A fé faz-nos agradáveis a Deus, torna-nos acessíveis a Deus, torna-nos puros, fortes e justificados. Então, finalizando, está dito aqui: quem é, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vençamos pela fé tudo que se apresentar diante de nós, mas mantenhamos-nos firmados em Cristo, firmados na sua palavra, e com esta fé atuando no nosso interior, no nosso coração, no nosso espírito, certamente nós permaneceremos de pé diante da presença do Filho de Deus. O próprio Jesus, uma certa ocasião, ele advertiu os seus discípulos e disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então a nós compete vivermos uma vida de fé e agradarmos a Deus, porque sem ela não chegaremos à presença de Deus. Mas em fé nós venceremos o mundo, venceremos o pecado, venceremos a iniquidade, venceremos tudo que é contrário à vontade de Deus e nos posicionamos para permanecer em pé diante do Filho de Deus e não sermos confundidos no dia da sua volta maravilhosa. Que esta palavra fique gravada no nosso coração e que possamos batalhar por esta fé, viver por esta fé, caminhar por esta fé e servir a Deus em fé viva, atuante e poderosa. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos hoje e para todos sempre. Amém.